Olá, pessoal do Canon College, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Hoje aqui com vocês, Francisco do Canon College, junto com João Cuxa. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. João, onde você nasceu? Eu nasci aqui na cidade de São Paulo mesmo. Em que bairro? Eu nasci na Moca, sou da Moca. Na Moca, Zona Leste. É. Mora até lá hoje? Não, eu mudei. Mas cresceu lá? Cresci lá e sempre volto para lá. Meus pais ainda estão lá, então Moca é um bairro muito tradicional aqui de São Paulo. É o bairro assim que os moradores mais têm orgulho de ser desse Você local. Gosta do bairro, é bairrista, né? É. E como é que era a Moca em questão de arte? Olha, a Moca, ela... Enquanto você estava crescendo, né? Ela tem um museu que foi inaugurado há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, que é o Museu da Imigração. Na verdade, fica do outro lado da Radial, mas ela não tem muitas manifestações artísticas de espaços, vamos dizer assim, né? Ela tem o teatro, mas ela é um bairro de transição, ela é um bairro que surgiu muito também eu faço um projeto Festival de Paranapiacaba e estudando mais sobre a questão das ferrovias, a gente percebi que, né, São Paulo, 1830, não era nada. São Paulo tinha 20 mil habitantes, falava-se mais outras línguas do que português, falava mais japonês, as línguas... italiano. mais línguas indígenas, assim, no começo. Sim. Ainda a grande imigração não tinha vindo. E aí, com a São Paulo Highway, né, que é a Santos Jundiaí, o que acontece? Os bairros que tinham estação de trem, como Moca, Brás, Barra Funda, Lapas, foram se desenvolvendo com os imigrantes. Então, são bairros muito antigos que aí foi desenvolvendo toda a cidade em volta deles. Que interessante. Para quem não é de São Paulo, normalmente assim você tem um metrô que corta boa parte, tem vários metrôs, né? Mas esse metrô específico está aqui. E aí de um lado é um bairro, do outro é outro bairro, né? Você sai de um lado, você sai para um bairro. Sai para o outro, você sai para o outro. No entanto, aqui em São Paulo é muito comum você chamar uma região como o nome do bairro, né? Então, Moca, são vários bairros ali, mas você pode... eu moro na Moca, mas tem a Moca de verdade, mas tem ali o entorno também chamado de Moca. Mas, enquanto você estava crescendo, como é que era a questão de consumir cultura ali na Moca? Ou era carente? Como disse, não tinham muitos espaços, né? Eram mais questão esportiva. Eu gostava muito de futebol, jogava muito futebol, então era mais a questão de futebol. Tinham grandes campos de futebol, de várzea, né? Então eu me aproximava mais pelo futebol, não tinha essa vontade artística naquele momento, né? Era uma questão de jogar bola, de passear, né? Não tinha. Eu gostava muito de ir para o centro da cidade, acho que isso é uma coisa que envolve no meu olhar, minha paixão pela fotografia, era que eu gostava muito, aos sábados, às vezes eu ia no centro da cidade só para observar os prédios, né, a arquitetura. Paisagem urbana. Exatamente. Né? Que legal. Da Moca até o centro deve dar uns, dependendo de onde uns 20 minutos. Hoje em dia, né? Na época podia ser um pouco mais, mas... só para quem não é de São Paulo, para saber, em São Paulo até 1 hora é perto, tá? Então, 20 minutos é perto pra gente, é muito perto. Tá? Tem gente que vai falar, mas 20 minutos é longe. Não, pra gente é muito perto. Isso. E o centro de São Paulo, o velho, né? Isso, o centro velho. Região Sé, República. Pátio do Colégio. Que tem grandes estruturas arquitetônicas, né? Sim, assim... Por essa paixão que eu tinha, um dos primeiros projetos que eu comecei a desenvolver eram as expedições fotográficas, que a gente chamava, eu dava aula no Senac e a gente chamava um grupo, olha, quem quer ir, vamos junto, né? Então a gente saía num domingo e hoje em dia é feito bastante, mas na época não se tinha isso nos anos 90, no início dos anos 90. Então, a gente fazia o Rever o Centro, a gente fazia várias... Foi engraçado que tem uma história assim que eu adoro o trem também, a gente estava na Estação da Luz e a gente foi fotografar a Estação da Luz com um dos grupos, né? Vamos fotografar só a Estação da Luz.
E aí, montando a exposição, porque sempre tinha a saída fotográfica, a gente montava a exposição. Era um processo, né, de sensibilização, né, de entender a história, né, compreender onde você estava, fotografar e analisar o projeto, né? Eu tenho essa questão de ser professor, então gosto desse percurso, né, desse percurso. E aí, brincando com a moça da CPTM, eu falei, poxa, por que você não separa um trem só para a gente? O que ela fez? Ela falou, por que não? E a gente separou, em 1996, um trem que saía da Estação da Luz, ia para o Brás, ia para Caieiras. Passamos um domingo assim, a gente descia na estação, fotografava, depois voltava, o trem voltava, pegava a gente. Foi uma coisa assim, de brincadeira que aconteceu. Pô, que legal. Quando é que você teve contato com fotografia? Olha, na verdade, a minha aproximação à fotografia sempre foi de uma forma mais assim de tirar foto em casa da família, né, uma família na Moca, né, meu pai é operário, então a gente tirava foto, para cada foto tinha que se pensar muito, né, não se tinha muita fotografia. Por exemplo, para um batizado, para uma formatura, tinha que ir no estúdio fotográfico, né, na Rua da Moca, que tinha lá o estúdio, o famoso estúdio que fotografava a gente, porque a gente tinha uma câmera super básica, super simples. Mas daí, a partir de um envolvimento que eu tive, eu me formei em engenharia mecânica e trabalhei durante 10 anos com engenharia mecânica. Mas, no meio do percurso, eu fiquei muito impactado, né? Na época, teve a eleição do Collor e do Lula, e eu fiquei impactado com a questão do poder da imagem, como a imagem, né? A gente continua vendo isso, mas, na época, para mim, foi muito forte. E aí eu decidi trabalhar falando que a imagem não é verdade. A gente sabe que a imagem é nosso ponto de vista, mas, para uma boa parte da população, ela vê uma imagem e fala, aquilo é a verdade. Não, aquilo é a verdade do fotógrafo, depois a verdade do editor, depois a verdade que você leu naquele momento, como é que você está, se você está... Depende daquela imagem. Num dia você está de um jeito, você lê uma forma, de outro. Então, aí eu comecei a trabalhar como voluntário em comunidades, né, na Zona Leste e na Zona Sul, em favelas, falando sobre... Era um curso de fotografia, mas para dizer, olha, vamos desenvolver essa educação visual, né, para a molecada. Então, eu queria fazer como trabalho voluntário, eu comecei a fazer isso, uma forma de falar, de fazer minha parte no mundo, né? Então, começou forte nesse momento, nos anos de 1990. Em 1990, então, você começou com uma análise visual de fotografias e tudo mais, né? Que interessante. E isso é verdade, porque as fotos elas são a realidade de quem as tirou. Isso. Né? E, consequentemente, as outras coisas. Mas é isso, é a realidade do fotógrafo ali, como ele decidiu enxergar a situação. Exatamente. Que pode até ser próximo à realidade. Mas a interpretação dele. Porque dependendo de como ele clicou, de como ele deixou as cores, de diafragma ISO, obturador, isso vai ter... Do que ele enquadrou, do que ele deixou de enquadrar, né? Isso. Tem até... Eu esqueci quem disse isso, mas tem... Fotografia sobre o que você não enquadrou. Não sobre o que você deixou de enquadrar para conseguir a coisa. E para quem não viu, não sabe, a fotografia não era infinita antigamente. Você tinha filmes, e filmes tinha 12, 24, 36 poses. Então, realmente, você tinha que pensar como eram as coisas. A Moca é um bairro industrial. Sim. Né? A maioria dessas, como o João falou, temos Lapa, Moca, Jundiaí, são bairros que cresceram muito industrialmente. Você ia muito por centro, porque o centro era a vanguarda na época, mas como é que era a arquitetura da Moca? A Moca ela tem uma característica, assim, são casas, porque como eu falei na questão dessa classe média, né, ela começou com os cortiços inicialmente por causa dos imigrantes italianos. Depois ela veio também uma leva de nordestino, né, nordestinos nos anos 50,
E aí começou a estabelecer um pouco essa, por exemplo, a minha família, minha mãe é portuguesa, a parte do pai é húngara, então tenho muitos imigrantes por causa da hospedaria dos imigrantes que estavam ali. Então muita gente foi ficando ali na Moca. Tem essa tradição dos italianos, mas tem muitas outras nacionalidades que se estabeleceram, porque era mais fácil fazer ali, né? Porque isso era uma coisa que também acontecia. Minha tia me contou que quem chegava na hospedaria dos imigrantes, eles tentavam levar para o interior, né? Na substituição da mão de obra escrava, né? Isso no final do século XIX. Mas eles vieram um pouco depois, mas mesmo assim eles queriam que fosse para o interior. Então, meu tio, que já morava aqui, foi buscá-los em Santos, para eles não terem que parar na hospedaria, para daí não ter esse problema de serem enviados para o interior. Eles queriam ficar na cidade. Ah, sim, né? Era enviado para trabalhar em fazenda. Ou nas outras cidades. Então, tinha essa coisa de levar, né, os imigrantes. Então, esse foi um projeto até que depois foi bacana, né, porque a gente se identifica com alguns projetos que a gente faz. Eu fiz uma exposição sobre imigrantes, na hospedaria dos imigrantes, quando reabriu, e uma exposição, porque eu tive a oportunidade, depois desses projetos sociais, dando um parênteses assim, fazendo esses projetos sociais, na época que chamavam-se minorias, né, que hoje são grupos subrepresentados e marginalizados na fotografia. Hoje, realmente, há uma representatividade melhor. Eu entendo que as instituições, os locais estão tendo essa representatividade, né? Acordaram para isso, fundamental. Mas na época não tinha. Então, eu trabalhava só com comunidades. Então, eu trabalhava com grupos de afrodescendentes, pessoas com deficiência, um projeto de 6 anos na FEBEM, formando os guardas, os jovens, com povos indígenas, com terceira idade. Então, a fotografia, para mim, era um instrumento para empoderamento das pessoas se expressarem quem não se expressava, né? Quem não tinha um espaço, na maioria dos lugares, eram reservados sempre para um tipo, uma característica de uma fotografia, e eu acreditava nessa diversidade. Por causa dessa questão, né, por causa dessa aproximação que eu tinha, em 96, 97, eu ganhei uma bolsa do governo britânico para estudar lá e fazer um mestrado sobre esse assunto, né? E que aí eu descobri que o que eu fazia era uma alfabetização visual, né? Que era um desenvolvimento dessa alfabetização visual, que é a leitura crítica, né? Alfabetizar é ler e escrever. Então, alfabetizar, ler criticamente uma imagem, né? Na linha do Paulo Freire, e escrever. A fotografia é escrever com a luz, né? Então, você escreve, você lê criticamente, você está se desenvolvendo para você ser menos... Você ter um ponto de vista, saber exatamente aquilo que você ser um consumidor crítico. Você olha uma propaganda, você fala assim, isso eu quero me iludir, isso eu quero comprar, ou não, né? Então, né, a questão de política, ou a questão de produtos, em todos esses tipos. Então, essa ideia de trabalhar com essa alfabetização visual. Voltei para o Brasil, mas foi bacana quando eu fiz lá, fazia cursos, e eu vi um dos cursos que estavam lá, chamava Mapas, Mitos, Memórias e Museus. Eu falei, nossa, que nome bacana, né, de um curso, né? Fui lá, eu nunca me esqueço, era o Roger Cardinal, né, um professor, né, super elegante, né? E era sobre museus e exposições, né? Então, a gente visitava os museus de Londres, a gente visitava os museus, e para mim abriu, assim, eu já fazia exposições, mas aí eu fui perceber como você pode realmente, né? Todo mundo pode fazer uma exposição, pode montar umas fotos na parede, num bar, em um lugar, só que você vai aprendendo mais e você vai fazendo melhor, você vai atingindo outras camadas, né? Você vai tendo projetos maiores, com mais tempo. Por exemplo, teve projetos que eu demorei 3 anos, 2 grandes projetos foram 3 anos, do início até exposição. Então, nessa matéria que eu fiz, abriu para mim esse horizonte, né? De visitar os museus, de trabalhar com acervos. Então, foi um outro campo que eu trabalhava. Além da questão dos projetos sociais, eu comecei a fazer exposições para... que nem nos campos, né? Você começa, às vezes... Deixa eu começar aqui nessas 2, 3 áreas. E eu também dava aula. Eu comecei a dar aula também no SENAC, né? Então, eu ficava nesses 3 campos, na questão social,
dar aula no Senac e fazer exposições. Porque eu falei, a hora que baixa uma, sobe outra. O social nunca tinha dinheiro, né? Então eu tinha que compensar nas outras duas. Você dava aula de quê? Eu dava aula no começo do Senac também eram cursos básicos. Sim. Eu fiquei 30 anos dando aula no Senac, depois eu fui ampliando, fazia essas expedições fotográficas no Senac, e aí fui para o bacharelado de fotografia, que começou em 99, e aí eu dava aula de projetos, dava aula de curadoria de exposições, né, dava aula de edições, né, várias disciplinas. Sim. E qual que foi a primeira exposição que você fez? A primeirona. A primeirona? Nossa, foi junto com os alunos no Senac do Tatuapé, que eu comecei no Aí Senac você já do dava Tatuapé. aula. Aí eu já dava aula, então era a exposição dos alunos. Sim. Aí, a partir dos alunos gostavam muito da aula, né? Sempre fui muito apaixonado, e aí eles Você gostavam... lembra a matéria que você estava dando? Não, era um curso básico, chamava fotografia amadora. Sim. Amadora, chamava fotografia amadora. Era um curso de 30 horas, só que as pessoas falavam, olha, eu gostava dessas saídas, que eu não falei do centro, daí eu comecei de sábado levar, olha, vamos se reunir aqui, vocês querem fazer alguma coisa juntos? Depois que acabava o curso. E aí ia juntando, e formou um núcleo de fotografia que desenvolveu vários projetos desses que eu comentei. Então, foi crescendo, né, esse desejo. Tem pessoas que são amigos até hoje. Muitos casamentos saíram dali, muitos envolvimentos. Foi assim, um período muito bacana durante muito tempo, esse núcleo de fotografia. E comecei as exposições dos alunos, né? Porque eu acho que é importante, eu acho, em todo projeto, acho que tem que ter, nessa parte social, eu acho que tem que ter uma exposição, porque é hora de a pessoa se mostrar, né? Olha, o que é o meu ponto de vista? Porque como eu trabalhava com esse empoderamento, olha, eu penso isso, né? Esse é o meu raciocínio, às vezes trabalhava com textos também na imagem, então era muito importante, mesmo que seja um varal, uma xerox, né? A verba que tivesse. Eu sempre brincava que o curso podia ter 30 centavos de verba, R$3.000 ou R$30.000, mas sempre era o mesmo conceito de fazer exposições. Eu me lembro que eu também, como fotógrafo, conforme eu fui dando mais aula, melhorando, principalmente no mestrado que eu fiz, chegou uma hora que eu travei como fotógrafo. Eu me lembro o exato momento que eu travei, porque eu estava tirando retratos na biblioteca, as pessoas que entravam na biblioteca, na universidade. Aí eu falei, não, eu não... Porque como eu fiquei muito crítico do material, né? Você é um professor, você critica, você analisa e tal. Eu falei, não, eu me dou melhor dando aula em projetos sociais, dando aula e fazendo exposições do que como fotógrafo, né? Então, eu não tive uma carreira específica, claro que eu fotografo bastante, né? Eu tenho as minhas imagens, fiz uma exposição uma vez que pediram para eu fazer, porque eu contava as histórias, era uma viagem, né? Mas não faço do meu trabalho, é outro campo, né? O seu trabalho é análise. É uma análise crítica, é a construção, é um desenvolvimento para essa educação visual, para essa alfabetização visual. Que legal. Você acabou de responder minha pergunta. Eu ia perguntar exatamente isso. Se você tinha, em algum momento, realmente vivido, né, essa coisa do fotógrafo, ou se você sempre enxergou como uma metodologia para atingir, né, alguma coisa. Então, você mais ou menos respondeu. Sim, foi... Para mim, eu falava, não, eu não sou... Eu tenho muitas ideias, tenho lá um caderninho de ideias, de projetos e de exposição. Às vezes até eu penso, nossa, eu vou começar a fazer. Eu falei, não. Aí eu faço esse, eu faço esse. Daí, o que eu prefiro? Aí eu volto para projeto, né? Eu volto para exposição. Ou encontra alguém para fazer a ideia, né? Também, muitos parceiros, normalmente eram as alunas e os alunos do Senac, que chamava para produção, de formação, então lá dava uma disciplina de crítica e curadoria e que os alunos vão se destacando, aqueles que querem trabalhar, um mercado de trabalho hoje de estar produzindo material, né, exposições fotográficas, produzindo hoje, nossa, quantidade de institutos, né? Eu me lembro, você falou, agora eu me lembrei, eu gostava de ir para o centro, mas para Paulista não dava para ir, era longe. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no museu foi no MASP, eu tinha mais de 18 anos. Né? E hoje a molecada vai muito, né,
as escolas, municipal, estadual, né? Tem esses programas que você leva, então deve ser uma experiência incrível, porque eu só fui com 18 anos. Sim. Né? Aqui em São Paulo, para quem não sabe, tem muitos museus, mas também tem Sesc, tem casas de arte, intervenções artísticas que você consegue encontrar em boa parte da cidade. Não vou dizer que é uma maravilha em todos os lugares da cidade, nos lugares mais periféricos não tem, mas a possibilidade de você chegar é razoavelmente fácil e de forma até gratuita, né? Os museus da Paulista, por exemplo, você consegue ir em vários, ou em exposições totalmente gratuitas. Sim. Só chegar lá. Ou algum entrar, dia específico da semana, né? Dia específico Gratuito. da semana. Então, pô, quem está em São Paulo está muito bem servido, né? Para ver essas coisas. Mas a pergunta é: o que um curador faz? Bom, muitas coisas. Um curador, ele, por exemplo, ele pensa, para que um curador? Por que eu preciso, como fotógrafo, de um curador? Né? O que ele vai me ajudar? Eu sou muito de desmistificar, né? Desconstruir, assim, e deixar... Porque a fotografia, desde o seu início, durante muito tempo, ela foi, olha, profissional e amador. Sim. Essa separação, olha, quem sabe, imagina mexer numa câmera no início do século XX, como é que era complexo, né? Então, uma câmera de grande formato, né? Exigem essas coisas, mas eu prefiro essa simplificação, né? E, nesse sentido, um curador, você pode ser um fotógrafo e chamar alguém que você conhece e alguém de fora vai olhar o seu trabalho, né? Um outro colega, um outro amigo, alguém que vai te entender, né? Isso é de uma forma mais informal. Mas um curador, que ele acompanha, tem várias formas. Tem um curador de uma instituição, que ele trata do acervo e faz determinados recortes dessa instituição. A gente estava falando do MASP, do MAN, todos esses. Então, ele tem alguns acervos, ele fala, olha, vamos discutir um assunto, esse X assunto, que é esse momento. E faz esses recortes. Ou um curador independente, que é o meu caso, então eu trabalho com projetos. Então, ou eu desenvolvo os projetos, que eu tenho uma relação lá de ideias e projetos, ou um fotógrafo, por exemplo, se aproxima e fala, olha, eu queria desenvolver meu trabalho, e você, como um curador, pode acompanhar o trabalho dessa pessoa para falar, olha, dar sugestões, né, indicações, falar, olha, por que você não faz isso? Ouve, né? É um trabalho em conjunto que ele faz com o fotógrafo, para construir a narrativa baseada no fotógrafo. Né? Então, o curador nunca pode ser mais que o fotógrafo. O curador tem que traduzir aquilo que o fotógrafo pensa. O curador tem que ajudar a materializar. Né? Depois vem uma parte de produção, que é uma parte grande, que quando você vai... O que você vai fazer, o que você vai definir, né? Qual é o custo. Antes de tudo, deixa eu abrir um parênteses. Antes de expor, né, um fotógrafo diz, eu vou expor meu trabalho. Ele tem que pensar, eu tenho que expor mesmo? Para que eu vou expor? É um momento de inflexão na carreira? É um momento que eu quero parar esse trabalho e já está contemplado? Ou vai ser uma publicação, uma exposição? Então, é para isso que alguém de fora vê. Eu nunca me esqueço, né, com um fotógrafo que eu adoro, um grande amigo. Eu estava fazendo a curadoria dele em 1990 mesmo, e ele queria uma foto, E aí eu falava, mas ele era uma retrospectiva, ele tinha tantas fotos bacanas, mas ele queria aquela, né? E aí a gente ficou nesse debate. Ele falou, mas essa foto era da Estação da Luz. E essa foto é bonita, porque eu cheguei lá às 5h30 da manhã para tirar a foto, daí no relógio estava 7 horas. Eu falei, não, 7 horas, né? Aí ele falou, cansei, tudo bem, não vamos pôr a foto, né? Mas você tem que entender. Hoje eu colocaria aquela foto, Sim. porque era um desejo dele. Eu achava que tinha outras melhores. Sim. Mas é você tentar entender o que o fotógrafo quer dizer e construir uma narrativa, porque tem que ser alguém de fora. Muitas vezes ele queria muito essa foto, né? Ela não ornava, né? Não combinava com a exposição. Né? E realmente não combinava. Eu como alguém mais estrito, eu falava assim, não combina, não vou abrir mão. Mas hoje em dia acho que eu sou mais flexível, acho que eu cederia à vontade dele, porque era um desejo dele. Mas às vezes o fotógrafo tá igual um cozinheiro que adora feijão, mas que adora goiabada. Olha,
a goiabada tá aqui, o feijão tá aqui, dá para misturar os dois? Até dá, mas talvez nesse prato, talvez não. Então, tem que saber. Então, o curador, ele ajuda o fotógrafo, o artista, a chegar no ponto que ele quer. Isso. Seja avaliando as fotos, seja ajudando a construir ideias, seja ajudando a contar a história que ele quer. Isso. Como um produtor musical. Que vai lá, o artista vai lá, cria a música, mas coloca essa distorção, tira isso, deixa mais pesado, deixa mais leve, canta mais alto, canta mais baixo, para conseguir fazer a música funcionar. Sim. Como é que analisa uma fotografia? Como olhar para uma fotografia e talvez até como, não um olho de um curador, mas um olho de fotógrafo. Como é que você fala para a pessoa assim, para ela conseguir se analisar? Você tem muitas aproximações nessa leitura de imagem, nessa análise crítica. Primeiro, é importante falar a palavra crítica, né? Quando hoje em dia assume-se que crítica é você falar uma crítica que não fica boa, né? Certo. Mas a palavra, né, como acadêmico, como professor, a questão crítica é você avaliar, você colocar num determinado contexto essa imagem, você interpretar. Então, você tem várias coisas que você pode ver na imagem numa só, para ajudar nessa construção, né, que é o que nos une. Por que fotografia se aproxima tanto? Né? Porque a imagem, né, a gente vive nessa civilização da imagem, porque nos reúne para contar história, está no nosso DNA, se juntar em volta de uma fogueira e contar história por meio de uma fotografia. Então, isso que torna tão atraente a fotografia, a imagem, né, para as pessoas. E a questão da leitura crítica é contextualizar e que forma, como eu falei, eu gosto dessa popularização, então acho que todo mundo pode se expressar. Eu gosto muito de falar assim que todo mundo é fotógrafo, né? Tem gente que não gosta da expressão, tem gente que gosta. Eu acho que todo mundo é fotógrafo, todo mundo que tem um celular, uma câmera é fotógrafo, é fotógrafa. Só que são camadas. Então, a pessoa faz isso todo dia, a pessoa faz isso para trabalhar, a pessoa faz isso com que intenção? Para se expressar, é uma autorreflexão, uma terapia, né? Então, eu acho que a gente tem que ser, nesse sentido, democrático para compreender que todo mundo fotografa, só que para alguma intenção. Então, para aqueles que têm uma exigência, eu quero expor, aqueles é uma exigência maior. Olha, eu quero mostrar meu trabalho, aquele você tem que fazer. Eu, dando aula, eu falava, às vezes tinha níveis de alunos, um que chegava super básico e outro que se achava, né, tal. Então, como é que você vai ajudar esses dois a construir e eles se identificarem, né? Então, às vezes, o que achava que sabia muito tinha uma taxa de aprendizagem muito menor que o outro, né? Pelo esforço, né? Eu acho que é muita transpiração, isso é em todas as áreas, em todos os caminhos. Então, é trabalhar muito, por exemplo, na hora da edição, né? No Robert Frank, no The Americans, ele imprimiu as fotos, colou, ficou meses, né? Fazendo, olhando aquela narrativa, aquela história. Então, eu acredito em todos os trabalhos muito na transpiração, né? E se você tem aquele prazer, eu tenho muito prazer nos projetos que eu faço e eu transpiro muito, é agradável fazer, né? Então, acho que o fotógrafo também tem que perceber isso como é agradável, só que como saber editar, que não dá para contar a história comigo. Todos que eu trabalho, converso, tal, sempre, quantas fotos quer mostrar? 60. 60 fotos aqui não cabe 20, né? Como é que você vai mostrar 60? Né? Então, nossa, eu acho que esse é o maior desafio, não é? Esse é o maior desafio. Aí você pode ter várias formas de desconstruir e ajudá-lo, né? Então, como você tem que ter os argumentos, essa leitura crítica, de ele fazer ele compreender. Tem gente que compreende e entra nessa jornada, né? Entra junto com você. Então, é mais nisso na hora do produtor e do fotógrafo e do curador, que eles navegam, né, para ter um projeto que você tem um prazer, né, que você vê uma exposição, você fala, nossa, que gostoso, é uma experiência, o que eu aprendi daqui? Né? O que vai fazer melhorar? Sim.
Exposição é até engraçado porque uma plataforma se popularizou muito, que é o Instagram. O Instagram é o seu museu de exposição, Sim. a sua galeria de exposição. É. Que é interessante, porque você, por exemplo, que nem você deu o exemplo, né? Você, quero 60 fotos, mas é só 20. Tem gente que tem esse conceito muito bom no Instagram, que é, vou postar só as melhores fotos que eu tenho. Tem gente que posta qualquer uma. Até profissionalmente, tô falando profissionalmente, tá, gente? Tem pessoas que são profissionais, seja do profissional mais iniciante, do profissional mais avançado. E o iniciante, às vezes, peca um pouquinho porque ele tirou 20 fotos e ele quer colocar as 20 fotos no Instagram dele, sendo que não tá bacana as 20 fotos. Porque nem sempre vai estar... nem sempre você vai dar o tiro certo, tá? Isso... Você tem que ter uma avaliação crítica sobre o trabalho, de olhar e saber que isso ficou bacana e isso não ficou bacana. Né? E o fotógrafo, ele tem apego emocional, né, às fotos. Então, o curador, ele tá ali justamente para, né, isento, para realmente olhar e falar, isso vai com isso não vai, né? Fazer esse recorte, porque eu fiz uma exposição do Cartier-Bresson aqui em São Paulo em 2017, que eram sobre os primeiros trabalhos do Bresson, foi uma exposição bacana de ter elaborado. Então, eu achei um recorte, que eram essas primeiras imagens. Aí você tem que apresentar um projeto internacional. Mas, olhando depois o material, nem o Bresson tem 60 fotos. Né? Entendeu? Ele tinha... mas vamos mostrar 60, porque daí você mostra um percurso. Né? Então, depende tudo da sua intenção, do que você quer mostrar. Né, e do que você quer falar. Então, que tamanho, por exemplo? Isso é uma coisa que eu falo muito nos cursos que eu dou de produção, de curadoria. Né? Uma foto grande. Por que você quer essa foto grande? Por que você quer a foto pequena? Fora a questão do custo, você tem a foto pequena, né, você aproxima da imagem, você quer que tenha uma intimidade. Né? Você quer uma foto grande, você está gritando, né, para o mundo alguma coisa. Então, você tem que pensar, hoje em dia, não só colocar as imagens. Você falou muito bem da questão do Instagram. Né? O Instagram ajuda nessa edição. Né? Tem gente que se adaptou muito bem a essa estratégia, como tamanho, formato, quantidade. Então, tudo isso é um exercício, né, de você ser crítico com o seu material. Se você não tiver alguém, você pode fazer mesmo um desenvolvimento. Tem que ter esse distanciamento, né, para poder falar, não, essa foto eu gosto porque é muito bonita, o momento era maravilhoso, mas ela não traduziu aquele momento maravilhoso. Você não conseguiu fazer aquilo. Né? Então, você tem que achar sempre esse equilíbrio. É um exercício muito bacana. Eu sigo muitas vezes em alguns projetos, essa mesma do Bresson, eu sigo o Arno Rafael Minkinen, é um outro fotógrafo que eu consegui trabalhar, e que ele falava do tríptico, né, como importante, né, a primeira, a segunda, a terceira, né, o início, o meio, o fim. Né, então, ele trabalha muito com essa questão. Com a exposição que eu fiz dele, ele falou que gostava, então eu falei, então vamos trabalhar dessa forma. Então, são formas de você adotar o seu jeito criativo. Cada um tem um processo, cada um, né, como você falou, de um bairro, de uma necessidade, tudo isso fez parte da minha história para construir, chegar aqui e definir, né, de fazer esses recortes, de fazer esse trabalho. Que interessante. Nossa. Fugiu a pergunta. Lembrei. Olha aqui, o branco, né? Quando você tem um contato, né, com um fotógrafo e você vai com ele, mais ou menos, né, olhar as imagens e decidir, você vai entender, conversar, né, com ele, entender o que ele quer daquela exposição, né? Claro, é sempre um alinhamento, mas você ainda tem esse contato. Agora, quando você vai fazer, por exemplo, de artistas ou fotógrafos no caso, que já não estão mais aqui para conversar. Aí, como no caso do Cartier-Bresson, você falou, né, as primeiras fotografias e tal, mas como é geralmente essa separação, ou existe uma pesquisa, e aí você divide por tempo histórico, né, como é que funciona? Muito boa a questão, porque você tem
eu, por exemplo, com pessoas que estão fotógrafos recentes, eu tenho desde o Arno, né, que foi uma pessoa muito bacana, maravilhosa, depois dele eu falei assim, olha, eu só vou, antes de ser eu como fotógrafo, eu só vou pegar pessoa bacana, pessoa legal, pessoa que não dá enxaqueca, que não dá dor de cabeça, sabe? Então, a partir daí, fotógrafos vivos, primeiro eu vejo a pessoa, se a gente se dá bem, se a gente se relaciona. Não importa se é a qualidade fotográfica, às vezes você tem grandes fotógrafos, mas são pessoas que têm o seu jeito, né? Eu tenho o meu, então, às vezes, a gente... Agora, de acervos é muito mais fácil, né? De acervo, você vai fazendo recortes, você vai... Né? Tem a instituição, que também tem isso, você tem que respeitar. Então, eu fiz uma também da agência Magnum, que você pode pegar todo mundo, exceto do Eugene Smith, porque o Eugene Smith não permite exposições, ele é da Magnum, mas não permite exposições coletivas. Sério? Então, Caramba! Você tem que aceitar as suas limitações. Então, cada lugar, cada projeto, você vai ter os seus limites, né? Então, com acervos. Essa de imigrantes que eu estava falando no início, depois que eu ganhei a bolsa, né? Falei, nossa, eu sempre trabalhei, desde moleque e tal. Daí você ganha a bolsa e fala, nossa, 1 ano e meio estudando, pesquisando, é uma delícia, né? Mas tinha que fazer um mestrado, tinha que batalhar bastante. Daí eu falei, vou buscar outra bolsa. Daí passou uns 4 anos, ganhei outra bolsa da comissão Fulbright, que aí como professor visitante na Universidade de Harvard, que daí era mais sobre museus e educação, né? Mas isso foi bacana porque, como professor visitante, você faz o que você quiser. Então, eu fiz muitas pesquisas, muitas. Eu lembrei disso por causa da questão da pesquisa. Então, toda hora eu ia para as cidades, para os museus, e bem estruturado, né? Aqui também está bem estruturado. Então, fazendo essa pesquisa de acervos. E numa dessas eu vi umas fotos lindas dos imigrantes que chegavam em Ellis Island. Porque aqui os imigrantes chegavam muito por Santos e pelo Rio, e nos Estados Unidos chegavam por essa ilha que fica em Nova York, que é o Ellis Island, que tem o Museu da Imigração. E aí eu falei, nossa, como é que eu vejo essas imagens, né? Porque, como eu falei, minha família é imigrante, então eu me identifiquei muito. Aí demorei anos também, porque às vezes os projetos demoram anos para acontecer. E aí eu consegui o acervo daqui do Museu da Imigração, daí fiz uma exposição do diálogo aqui no Museu da Imigração entre imigrantes dos Estados Unidos e imigrantes aqui do Brasil, e lá também, porque eles se interessaram. Olha! Então, foi bacana, porque deu para fazer o projeto. Então, a espera valeu, porque da pesquisa, né? Então, é a mesma coisa. Às vezes, você fica um tempão pesquisando, não dá certo. Pode não dar certo. Às vezes, você consegue, então... Eu tenho meu caderninho lá de ideias e para quem que é. Então, esse projeto é para esse é para esse. Então, você tem que... Às vezes, você tem um projeto muito bacana, mas você não tem quem te ajude a resolver. E o fotógrafo é a mesma coisa, né? Ele quer fazer um livro, quer arrumar um patrocínio, quer fazer uma exposição. Então, você tem que entender qual é o seu perfil, né? Quem é o seu público, quem é a empresa que pode te ajudar. E entender dessa forma... vai ajudar você a encurtar caminhos, né? Uma outra exposição que agora eu lembrei disso, falei de anos, a que demorou mais foi a do Elliot Erwitt, que é um fotógrafo ele fez muitas fotografias de cachorros, né? Um fotógrafo assim de destaque, muito bem-humorada, também fiz ela uns anos atrás. Eu vi essa exposição em 1996. Eu entrei meio assim no lugar, a exposição de cachorros. Eu falei, eu gosto de cachorro, mas sabe quando você entra assim, nada, né? Tipo, sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma pretensão. Eu não me lembro, não teve exposição que eu ri mais, né? Que é um famoso desse daqui, né? Então, ele é muito bem-humorado, né? Ele é crítico e bem-humorado. Né? Então, são projetos que ficou 96, mais de 30 anos, né? Ali, até que alguém achasse que poderia fazer essa exposição. Então, esse projeto. Então, os fotógrafos, eu acho que é importante ter entender qual é o seu público, qual é o seu mercado, qual é o seu trabalho. Entendeu? Eu quero juntar uma parte aí, porque você... falou que fotografava na família ali, e aí você virou professor. Isso. Eu quero saber essa lacuna aqui. Beleza, você estava lá, você passou 10 anos trabalhando como
Engenheiro. Engenheiro. Até aí você não dava aula? Não, nos primeiros 5 anos só como engenheiro, depois, a partir do 5º ano que eu estava trabalhando como engenheiro, eu comecei a dar aula. Aí é o que eu quero saber. O que aconteceu nesses 5 anos? Então, Para você sair do engenheiro É. para professor de arte. Para se arriscar na vida. Isso. Foi um momento difícil, assim, na carreira. Para mim foi fácil, mas, por exemplo, para os meus pais... Então, mas não na carreira. O que aconteceu com você para você chegar nessa visão de quero trabalhar com isso, quero fazer isso? Então, foi naquele momento que... nesse momento, foi nos anos 90, que eu fiquei muito impactado com o poder da imagem na eleição. Então, eu falei... Nossa, então as pessoas acreditam. Eu olhava a imagem e falava, isso não é verdade. Né? Daí a pessoa, mas como é que não é verdade? As pessoas acreditaram nesse produto, né? nessa versão, nessa ideia. Para quem não sabe, desculpa atrapalhar, mas para quem não sabe, a eleição entre Lula e o Collor foi bastante importante, porque tinha a propaganda foi muito forte. Hoje que tem cortes de frases mal colocadas, talvez ali começou naquela época de mostrar a imagem de um jeito, mostrar de outro. Então, realmente foi muito forte a questão da imagem naquela eleição específica. Foi bem polarizado. Então, marcou, como a gente vive momentos de polarização no mundo, eu acho que tá difícil nesse sentido. E a imagem tem essa força, né? As pessoas acreditam na imagem. Então, nesse momento, foi um impacto para mim, porque eu falava, não é possível que as pessoas acreditaram nisso, né? Então, eu comecei esses projetos sociais, Direitos Humanos em Comunidade, e daí foi ampliando. Então, eu trabalhava como engenheiro durante a semana e no final de semana eu dava aula em comunidades. Um pouco tempo depois, também comecei a dar aula no Senac, à noite. Então, eu ficava maluco, né? Porque eu ficava de manhã engenheiro, de noite dava aula no Senac. Eu me trocava no carro para dar aula, né? Porque engenheiro tinha um jeito de se vestir, eu dar aula eu queria um outro jeito. Então, você tinha... era sempre a correria. Então, foi nessa transição, nesse momento, que eu percebi, não, agora eu posso, dando aula, eu consegui ganhar alguma coisa. Então, eu falei, então eu posso largar a engenharia. Foi muito difícil também para a família, a estruturação, né, ganhava-se muito bem, eu ganhava muito bem como engenheiro, né? Então, eu lembro minha mãe falando, mas você vai ser professor e está largando a engenharia. Então, foi um momento difícil para eles entenderem. Para mim, estava tranquilo. E eu falava com essa mudança com muita empolgação, né, nas minhas... Agora eu falo até um pouco, volto um pouco a essa empolgação. Mas eu lembro de eu contar essas histórias e um amigo meu da Moca, um dia ele fez aula comigo, eu falei toda essa mudança. Um dia a esposa dele liga e fala, olha, João, ele está querendo largar tudo, porque ele quer também dar aula, quer fazer que nem você fez. Eu falei, calma, espera, né? Não é assim. Eu fiz uma transição, foram 5 anos, até porque eu não queria pedir a conta, queria que me mandasse embora, né? Eles não mandavam, então tinha essa tradição, esse momento, né, de definir, mas eu já estava definindo, falando, não, eu quero fazer isso, me sinto melhor com o que eu estou produzindo na vida, sendo um educador, produzindo coisas culturais, trabalhando com imagem, do que trabalhando na fábrica, né? Eu sempre fui dividido, acho que acontece muito isso, né? A gente é dividido entre algumas áreas, algumas questões, e às vezes levam os caminhos. É importante perceber, às vezes, são momentos assim, de bifurcação na vida, né? Você fala, esse momento aqui você pode não perceber, mas daqui a um tempo você vai perceber que foi o momento que você mudou sua vida assim, para outra... Radicalmente, né? Radicalmente. Então, foi para mim, foi isso, foi aos poucos, mas acontecendo. E aí eu percebi que eu falava, nossa, eu consigo me manter sendo professor e trabalhando em projetos sociais e fazendo, e o retorno, né, principalmente com os jovens nas aulas, né, é uma energia, um prazer, né, indescritível, é uma coisa assim que você não mede. Eu queria...
vou contar uma historinha aqui. Eu lembrei de energia incrível, eu conto muitas histórias assim. Mas eu tenho um projeto também que eu trabalho desde 2008 com pessoas com deficiência visual, que eu dou curso para esse grupo de pessoas. E aí, em 16, né? 16, foi as Olimpíadas e as Paralimpíadas. E aí, nessas Paralimpíadas, o que acontece é que o pessoal da Paralimpíadas soube do projeto de fotografia e me convidou para carregar a tocha. E eu fui carregar a tocha. Eu não sou atleta, já fui atleta, mas não sou, né? Não jogo mais bola, não sei o que lá. E eu fui carregado, falei, nossa, vai dar tudo errado, que eu vou andar, eu vou correr, eu vou cair, né? Eu comecei a ficar... E foi uma energia tão grande na hora de carregar que eu corri. Não foram 200, foram os 400. Eu precisei correr por mais duas pessoas que eram pessoas deficientes, não conseguiam, né? Mas eu lembro que a hora que tocou a tocha, assim, foi uma energia tão grande. Então, a gente é capaz de fazer coisas assim que a gente não sabe de onde vem a energia, de onde vem... E dar aula para mim e fazer essas relações é uma energia tão bacana que você sente do outro, né? De fazer junto, né? Porque eu acredito também nessa educação paulo-freidiana, né? O jeito de você sentar todo mundo junto, por igual, não ficar em cima, né? A fotografia permite isso na educação, permite que a sua imagem seja tão importante quanto a dela, quanto a minha opinião, porque é a sua. Só você sabe o que você quer. Então, vamos tornar isso significativo para você, para mim, para os outros, vamos construir. Né? E isso, na exposição, eu sempre, apesar de ser exposições, tal, eu tenho que trazer essa questão da educação, né? Esse espírito do grupo, porque eu acredito nessa forma, é muito mais prazeroso de trabalhar. Que legal. Existem categorias de exposição? Você tem 1000 jeitos de pensar numa exposição. Por exemplo, você tem a questão sobre a perspectiva dos espaços. Você tem espaços convencionais, que são os museus, são os institutos. Então, tem todo um rigor museológico, tem um projeto expositivo, você tem toda essa formalidade que você tem que apresentar. Existem os espaços não formais, né? Bibliotecas, bares. Poxa, eu tenho um trabalho, por que não... daquele assunto num bar temático, por que não fazer ali? Por que não se apresentar? Por que não juntar com a minha tribo, né? As pessoas, as relações? Você tem os espaços temporários, que são os festivais, que são alguns encontros, a exposição dura pouco tempo. Você tem, como você falou, o próprio Instagram, muita coisa na pandemia também, criaram-se espaços para se apresentar nos museus. Você tem também os espaços públicos, né? Você tem projeção, que você pode expor através de projeção. Né? Você tem 1000 formas de fazer projeção, lambe-lambe. Né? Então, você tem... Em termos de espaço, tem toda uma gama, né? É muito bacana isso. Né? Eu posso até fazer uma festa de exposição. Pode. Faço uma festa em casa, exponho com outros fotógrafos. Então, não existe uma regra na exposição. Depende. Se você está, por exemplo, num espaço, num museu, num instituto, você tem que seguir alguns parâmetros. Você é mais do museu ou é mais cultural do museu e da galeria do que realmente da própria exposição, que pode ser num bar, igual você falou. Exato. Então, no museu, você tem que seguir os padrões museográficos. Então, você tem uma estrutura e o curador e a exposição, ele vai ousar dentro daquilo. Então, você tem os seus limites. Sim. Eu sou mais flexível a isso. Né? Eu acho que, hoje em dia, por que não fazer um lambe, às vezes, né, de exposições? Você tem... hoje, tem lugares mais abertos, mas ainda é um lugar tradicional. Né? Então, é um lugar mais rígido, com determinados currículos que você faz. Né? Então, para expor nesse lugar, você tem que ter muitos anos de carreira, publicações, etc. Então, mas para expor aqui... O que acontece com muitos fotógrafos, e é uma questão da geração, não é só na fotografia, as pessoas querem tudo para já. Né?
Então, eu quero fazer esse ensaio, quero já publicar o livro, quero fazer a exposição. E às vezes, tem um tempo de maturação que varia para cada um. O seu pode ser de 1 ano, o dela pode ser de 6 meses, o meu pode ser de 3. Então, entender isso é o melhor, né? Como forma de expressão, né? A fotografia como forma de expressão e como você vai comunicar isso para o público, né? Porque, às vezes, você pode não resolver bem daquela forma, então você tem que esperar mais tempo, alguém que aceite o seu trabalho. Essa exposição dos imigrantes, eu tinha um grande museu que queria fazer, aí, que eu tinha apresentado, você vai lá apresentar os projetos, ele falou, gostei dessa. Eu falei, tá bom. Só que daí eu pensei, falei, mas se eu fizer aqui, daí eu talvez faça lá. Eu esperei mais tempo para fazer no Museu da Imigração, e o Museu da Imigração me levou para o Museu da Imigração nos Estados Unidos. Quer dizer, foi muito mais prazeroso esse projeto Sim. do que nesse grande museu, nesse importante, né? Tinha destaque, que o cara falou, e aquela? Eu falei, naquela eu estou... né? Então, você tem que saber isso, né? Então, você tem que fazer muitos projetos para, às vezes, dar certo um. Por exemplo, no ano passado, em 2020, com a pandemia... tudo parou, eu estava fazendo uma exposição, daí parou, ela estendeu um pouco, mas daí ficou tudo... então, chegou no segundo semestre de 2021, eu estava com 6 exposições. 6, eu falava assim, eu já nem sabia o que eu estava no SESC, estava no Instituto, estava em vários lugares, assim, estava em outras cidades, aí, porque acumulou tudo, então tem momentos que você tem mais projetos, tem momentos que você tem menos projetos. Então, quem for para esse campo, é um campo muito interessante como fotógrafo, né, como produtor, eu acho que é bacana. Eu acho que até como próprio trabalho, né, para entender, eu falava assim para os alunos, quando eu dava esse curso no bacharelado, né, falava assim, o importante nesse curso é vocês nunca mais olharem a exposição da mesma forma que vocês olhavam antes. Então, agora vocês vão perceber como é que é a legenda? Põe desse lado ou põe daquele? Põe alto ou põe baixo? Faz esse suporte ou faz no outro? Então, é tudo você se perguntar como exercício de traduzir melhor aquilo que você quer falar. Né? Você pode falar por um texto, por uma música, por uma exposição, por uma foto. Olha, queria dizer que eu fiz um curso de curadoria em exposições fotográficas no Senac com a Sandra Tucci, e eu achava que eu queria ser curadora. E aí eu fiz esse curso, que acho que era um curso curto, de uns 3 meses, e aí eu entendi ali que olha, não é assim que você vira curadora. É muita bagagem, é muito estudo, é muito conhecimento do que está acontecendo, dos artistas. É tanta coisa que envolve. Então, realmente, agora que você falou, eu estava fazendo 6 exposições ao mesmo tempo. Nem eu acreditava. E aí você... né, que juntou tudo, né? Tudo ficou de 2 anos... Represado. Daí você fala, não... Aí você fala, poxa, né? Dá. E eu trabalho muito. Então, eu falo, sempre dá. E eu já fiz coisas assim que falava, não, isso não dá. No final, dá. Porque isso não é problema, eu falo. Né? Problemas como esse são prazeres, né? Que você vai tentar dar um jeito. Você aumenta a equipe, você chama mais gente, trabalha em grupo, né? Do jeito que eu procuro trabalhar assim, de uma forma participativa, é mais fácil, né? Então, você não fica centralizando tudo. Sim. Quando você vai montar uma exposição, ela sempre precisa ter um início, meio e fim de história? Ou ela não precisa ter... não necessariamente ter uma foto ligada à outra? Tudo depende do que forma que você quer fazer. Por exemplo, uma não edição é uma edição, desde que seja com intenção. Então, eu trabalhei com um fotógrafo e ele falava, a gente trocou ideias e falou, então vai ser uma não edição. Então, a gente vai distribuir de uma forma que não conta essa história, mas... Então, é um outro exercício que você tem que desconstruir
tudo que você tem na cabeça de aprender a contar. 1, 2, 3, né? A primeira, a segunda, a terceira. Então, são formas diferentes. Então, normalmente, você tem essa narrativa, que é uma narrativa linear, que é o que dá a nossa segurança. A gente tem essa necessidade de se sentir seguro, né? De estar confortável no lugar, de ver as coisas, de perceber, olha, isso. É a nossa natureza, é o que preserva, né? É o que eu falei, assim, do tempo da caverna, né? É a preservação, porque que o ser humano lutava para não morrer, né? Então, como é que ele lutava para não morrer? Para ter as coisas conservadas, para ter uma sequência. E na exposição também, essa é a tradição, esse é o jeito. Agora, a ousadia está em fazer diferente quando for a questão. Entendeu? Porque tudo é perguntado. Por que você quer fazer assim? Qual a sua intenção? Né? Então, você tem que ouvir o fotógrafo e falar o que ele pensa, o que ele acredita, né? E como ele quer traduzir aquilo em imagens num determinado suporte, num determinado tempo, num determinado local, com uma determinada luz. Né? É isso que ele vai traduzir. Então, o tradicional é fazer dessa forma da narrativa, mas aí você pode encontrar momentos de não fazer, que é difícil, mas você pode isso como exercício, às vezes, de fazer. Sim, uma coisa interessante de se pensar é o quê? Uma foto por si só, ela transmite uma intenção, certo? Mas aí depende de o que está em volta dessa foto, né? O que mantém ela na parede, por exemplo, já vai modificar o jeito do que o espectador vê a foto. A foto do lado, porque eu estou vendo essa foto. Na hora que eu olhar para o lado, eu estou carregando a lembrança dessa foto. Então, a foto do lado também já vai ser interferida pela minha percepção da foto anterior. E a luz que está no ambiente, se ela é muito mais clara, se ela é muito mais baixa, se ela é mais suave, se ela é mais dura, isso também vai interferir. Então, tudo pode interferir no jeito que o espectador olha a foto. Isso. E pode dar intenções diferentes. Exatamente. Uma foto sozinha passa uma intenção. 10 fotos juntas passam outra intenção. Ou deixa a intenção mais intensa. Né? Você pode ter várias formas de contar uma história. Né? Você tem alguma exposição que foi muito diferente? Que você lembra de tanto de ter visto, ou de ter produzido, ou de alguém chegou com uma ideia absurda, e você... então tá bom. Às vezes vocês estavam perguntando aqui, eu dou muita risada, mas é que eu estava lembrando das histórias, né? Que às vezes dá para contar, às vezes não dá para contar. Você tava falando, eu estava assim, ó... Deixa eu ver se essa dá para contar. Mas muitas, assim, tem duas. Uma é do David... E se a gente colocasse fotos em sapos boi, assim, pulando, e a pessoa tem que ficar olhando para baixo. Nossa, olha, acho que essa ali ainda não tinha... Não tinha. Mas para que isso? Para mostrar o movimento do tempo. Não foi forte. Então, tem que ser forte. Fala assim, tem que ter essa... ficou forte. Eu lembro, assim, que o David Drewzing, fiz uma exposição com ele, ele era um americano, fotografava, ele era um dos fotógrafos do presidente Kennedy. Ele veio para o Brasil, se apaixonou pelo Brasil e veio para fotografar pelas revistas americanas e decidiu ficar aqui. Era um anarquista, né? Ele adorava aqui o Brasil, era uma delícia conversar com ele. Era difícil também muitas vezes, porque às vezes ele falava, não quero mais nada disso. Daí ele mudava, ele falava, tem histórias assim ótimas dele. Mas ele chegou em 91, desculpa, 2001. Em 2001 falou, vamos fazer uma exposição de banners. Eu falei, banners? Como assim banners? Né? Hoje tudo bem, você tem qualidade de banners assim que você faz, mas naquela época não tinha, ninguém tinha feito e foi ideia dele. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, eu quero usar.
Eu falei, tá bom. E aí eu tinha que ir atrás pesquisar quem aqui em São Paulo fazia impressão em banners de alta qualidade. Uma qualidade, e não era tão alta, porque não dava, não tinha essa qualidade para imprimir. Os caras falavam, foto aqui, era uma outra, não tinha isso, né? Hoje a gente sabe que tem, mas não tinha. Então ele foi, e foi ideia dele. Ele falou, não, eu quero fazer pendurados na galeria, nesse trajeto. Na hora eu fiquei assustado. Eu falei, como é que eu vou resolver esse problema técnico de fazer, né, desse jeito? No final ficou lindo, porque ele era ousado, ele era uma pessoa incrível, né? Tem um outro fotógrafo também, né, eu tive a oportunidade de fazer com importantes nomes da fotografia brasileira, né, vários projetos, tal. Não vou comentar o nome dele, mas ele chegou assim e falou, eu não quero legenda. Eu falei, mas como assim não quero legenda? E ele já é um senhor, né? Não quero legenda, eu quero tudo livre, que eu já fiz muito com legenda. Eu falei, tá bom, vamos fazer sem legenda. E daí a gente fez a exposição, ficou bacana, né? Mas as pessoas que iam na exposição criticavam, né? Porque você não sabe porque que o artista não quis a legenda. Eu não quero a legenda, eu já fiz com muita legenda, eu já quero. Eu falei, tá bom, né? Daí foi uma discussão, porque, né? Daí foi mais um respeito, né? No caso dele, eu falei, tudo bem. O que a legenda tem? A legenda, ela conduz, porque o texto conduz. Quando você vê uma imagem que tem um texto dentro dela, o nosso olhar vai para esse texto, ou vai para um rosto, né? Tem esses estudos. Quando você põe a legenda, você está conduzindo para alguma coisa, como você falou. Põe a legenda antes da foto ou põe a legenda depois da foto? Né? Deixa ele interpretar a imagem para depois ler onde era a imagem, quem que era, o que momento que era, ou eu já falo para ele, você vai ver uma imagem assim, assim, assado, e depois ele tem um impacto da imagem. Tudo isso de acordo com a intenção, exatamente o que você falou. Se você tira a legenda... Se você tira a legenda, você deixa aquilo lá, você fala... Porque a gente está acostumado com essa segurança de estar lendo um texto, né? Uma fotografia no jornal é uma coisa, tem a grande legenda. Mas a gente vê muito, né? Fotografias que estão nos jornais que vão para as galerias, que são expostas, né? Que tiram diferente, você tem um outro tamanho, você não está lendo na mão, você não está lendo num determinado local, você está de pé, você está vendo que tamanho que põe a legenda, que informação. Então, tudo isso são as intenções que você tem por trás de montar com o texto ou sem esse texto, com ou sem essa legenda. Só dar um exemplo de legenda e não legenda. Imagina que tem uma criança que nunca viu uma TV e ela está numa porta de uma loja, imaginando antigamente, né? Tipo, bem antigamente. Então, uma criança nunca viu uma TV, ela está na porta de uma loja, numa vitrine, vendo uma TV ligada. Se você não tem legenda, você tem lá uma criança olhando. Se você tem a legenda, ela pode até te conduzir. A primeira vez vendo o mundo dentro de uma janela, de um cubo. Então, isso vai mudar sempre a intenção. A recepção do espectador. Porque isso vai influenciar o jeito que ele olha. Ou, se não tiver, ele vai ter as suas interpretações. E nem sempre você vai conseguir... No final das contas, você vai ter experiências diferentes. E isso vai causar uma coisa no espectador que pode ser conduzido ou não, pode ser pós-conduzido ou não, ou pode não ser conduzido e deixar por aí. Não, achei interessante esse negócio do sem legenda. Realmente, acho que eu ia procurar, né, a legenda, mas pensando na fotografia, eu vejo muitos fotógrafos falarem, eu não quero explicar a minha foto, né? Eu quero que seja a minha imagem pela imagem. Então, é interessante você ter uma exposição sem legendas, sem ano, sem, né, nenhum mínimo de detalhe e contemple a minha foto, né? Contemple a minha imagem. Também é uma forma interessante de pensar. Sim, com certeza. Desde olha, eu não quero mostrar, eu quero que a pessoa fique só concentrada na imagem. É uma intenção, é um jeito, e aí você vai definir, será que isso transmite mais ou menos a sua intenção? Será? Então, você tem que fazer perguntas. A imagem provoca
as perguntas em quem está vendo, como você falou, né? Você está olhando lá, daí a pessoa, por que não tem legenda? Por que tem? Né? Por que tem isso? Por que não tem isso? Quer dizer, numa pessoa que vai estar vendo uma exposição criticamente, né, analisando aquilo, por mais assim que, apesar que hoje em dia tem muita gente que vê exposição como se estivesse escaneando, né? A pessoa vai andando, vai passando e vai escaneando, que nem os scanners que eu vi aqui embaixo, né? Você vai olhando, então ainda tem, mas às vezes alguma ela para. Foi uma né? boa descrição. Só vai escaneando. Só vai guardando o subconsciente. Isso. Alguma ela pode parar e talvez qual é essa? Porque a gente está, né, uma saturação de imagens, né? A gente está no celular, está no carro vendo, está na televisão, no tablet, no computador. Então, são muitas imagens. Então, como você controlar essa quantidade e fazer uma leitura? Você não vai ficar fazendo leitura crítica de cada imagem e tal, você vai fazendo a sua edição. Né? Sim. E o curador, se emociona? Se emociona. Quando você vê o trabalho assim... Quando você, eu acho que é no processo. Eu acredito muito... eu falo assim, eu faço... Festival de Paranapiacaba. Eu falo que não é um evento. Eu brinco até, o Festival de Paranapiacaba nunca acaba, porque ele é o ano inteiro. Ele, em tese, é um momento, mas a gente faz ele como se fosse um processo formativo, porque ele é com voluntários e voluntárias, então, é esse grande exercício de estar discutindo toda hora e estar fazendo. Eu, pensando na perspectiva do curador, eu penso assim, que esse processo é o rico, né? A conversa com o cara, ver o material, quando você vai lá ver o acervo, coisas que você não mostrou, né? Eu vi coisas assim de uma outra exposição aqui que teve que eu tenho aqui também, da Magnum 60 anos. Pô, você vai falar Magnum 60 anos? Fácil, eram 60 fotos. Pô, fácil, você escolhe assim, né? Tem nos livros. Mas aí, quando eu fui pesquisar no acervo, quando eu cheguei lá no acervo, tinha uma foto linda eu vou ter que mostrar aqui, vamos ver se vai dar certo. É uma foto linda eram pessoas que estavam passando pela fronteira dos Estados Unidos e México, mas num ambiente tão bucólico, tão linda, mas estavam... Aqui, eu não sei se vai dar, mas eu vou tentar. Sim. Né? E do lado também tem uma outra imagem tão linda, que eu também fui na pesquisa, porque eu não conhecia aquela imagem do Jonas Bendixen, que é eu vou descrever mais a imagem, parte de um equipamento espacial que caiu. Os russos, eles não jogam no mar, esses daqui eles caem em algum lugar da Terra, eles acompanham, né? E tinham crianças brincando lá. E tem um monte de coisas brancas na foto. Vou descrever mais a foto, faz conta que todo mundo está deficiente visual. E, nossa, linda! São borboletas brancas, né? Linda a foto. E está do lado da outra. Só que é o seguinte, a foto que ele tirou, depois eu vendo o material e pesquisando, era de um lugar como se fosse assim o interior de São Paulo, um riacho, e os bois, as vacas, mortos. Por quê? Porque aquilo era contaminado, né? Nuclear, contaminou o ambiente, aqueles moleques não sabiam o que vai acontecer com aqueles meninos, que aconteceram com aqueles meninos, mas a foto em si era linda, né? E aí você fala, você vê uma foto, aquela foto linda, mas depois quando você vê a história inteira, você fala, nossa, é uma tragédia, né? A foto podia ser tão linda. E aí é pesquisa, né? É você pesquisar, então, e editar esse material, né? Quem que você vai colocar, quem que você vai tirar. Eu não sofro para editar. Eu não trabalhei em jornal, mas eu sei, chegou tal horário, é isso, acabou, sem medo, né? É isso que tem que transmitir para o fotógrafo. Acabou o tempo. A gente mexeu, brincou, pôs na parede, pôs no chão, pôs no teto, faz o que for, mas chega um momento em que encerra e fecha, que esse é um momento importante. Outra história dessa exposição aqui da Magnum 60 anos, que eu comecei a separar, e aí eu tinha colocado, acho que eram 60 fotos, eu tinha colocado 8 do Bresson,
né? E aí a moça falou, mas a exposição é da Magna do Bresson. Você não está achando? Ela chegou para mim, eu não tinha reparado nisso, né? Assim, né? Porque você vai escolhendo e tal, às vezes você dá um... Falei, não, tem razão. Daí diminuí bem. Eu falei, depois eu faço uma. Daí mais tarde eu fiz, depois de 10 anos, eu fiz a dele, né? Porque era importante. Mas você tem que também ter esse equilíbrio. Por isso que não adianta só num momento você trabalhar. Você tem que trabalhar várias vezes. Sim. E daí, nesses momentos, nisso que você falou, é se emocionar com essas... Achar essa foto bonita, achar essa história... se emocionar, ou com o fotógrafo que você está trabalhando, né? Ele descobrir alguma coisa, você lembrar, né? Achar coisas que ele não tinha visto, porque ele está tão, como a gente está falando, ele está tão concentrado naquilo, às vezes ele não vê outras coisas que podem ser vistas na outra história que você falou, né? Você tem uma foto, mas um mais um é 3 na fotografia. É outra coisa, não é 2. Sim. É outra história. Como é... existem imagens esteticamente bonitas e existem imagens esteticamente não bonitas, mas que contam histórias. Como é que é a diferença do olhar? Porque eu posso ter fotos lindas esteticamente e posso ter fotos de momentos históricos que não necessariamente ela está esteticamente bonita. Ela está ali para contar uma história. Como é que é o olhar? Como é que se deve olhar? Ou como é que é... Como ver esse tipo de foto? Esse exemplo é um pouco do que você comentando, um pouco desse exemplo aqui da Magna. A Magna falava antigamente, né? Agora é uma agência, ainda tem toda essa tradição, mas hoje tem muitas outras agências, tem, né? Hoje você tem muitos outros fotógrafos. Mas eles tinham essa tradição de estar em todos nos momentos importantes, históricos. Então, estava lá na queda do muro, estava lá na Praça da Paz Celestial, no Gandhi. Em vários momentos, eles sempre enviavam um fotógrafo para lá como agência, né? Além das outras agências. Então, essas duas fotos... cabe nesse exemplo que você falou bem, né? Porque uma as pessoas passando pela fronteira e sendo presas num ambiente lindo, né? Esse contraste, às vezes o contraste chama a atenção na foto, né? A diferença, né? De cores ou diferenças sociais ou diferença que nem essa, né? Uma cena tão dura que eles estão sendo presos, mas num ambiente tão bonito. A outro ambiente tão bonito, mas um ambiente tóxico, né? Então, depende como você... Então, as duas estavam juntas, porque elas faziam esse diálogo, esse recorte, junto com outros, mas eles faziam esse recorte. Então, tudo depende de como você coloca, se a gente pensar em exposição, né? Tudo depende de como você vai colocar os capítulos que você vai fazer. Tem que pensar como se fosse um livro, né? Como é que se pensa no livro? Tem a foto da capa, tem a primeira... tem o final que você vai falar, tem os seus capítulos. Então, na hora de construir um livro ou construir uma exposição, você se apropria algumas dessas formas e você vai fazer essas decisões. Não, eu quero mais estético, eu quero mais engajado, eu tenho uma aproximação mais de procurar o engajamento. Às vezes. Nesse caso aqui, eram duas fotos esteticamente bonitas, mas que falavam sobre uma questão ambiental, outra questão dos imigrantes, dos refugiados, né? Que é uma questão social. Quer dizer, você pode falar das duas, né? Mostrando por imagens que são esteticamente lindas. Você já teve alguma dificuldade de fazer uma exposição onde o acervo da pessoa, as fotos eram muito parecidas? Sabe, a pessoa tem um estilo e o estilo dela, de uma foto para outra, não tem grandes diferenças. E você está olhando ali 100 fotos e todas são muito difícil. Imagina uma galeria com 30 fotos, mas todas são meio iguaizinhas. Já vi situações... Por exemplo, acho que é um grande exemplo, se eu falar para vocês, olha, pensem num homem que faz autorretrato, ele não parte do corpo, faz só autorretrato. Você vai falar, parece que não se repete?
pode parecer assim que se repete, você fala, poxa, o cara, tal. Sim. Né? Arno Rafael Minkinen, né? Que eu tinha comentado com vocês. Ele até arrepia só de pensar em como ele trabalha as questões da fotografia, do autorretrato, do nu do corpo dele. E a história ainda é mais incrível dele, né? Além dele ser uma pessoa especial, é um professor, ele está com 76, 77 anos agora. Mas ele, o que acontece? Ele nasceu na Finlândia, foi para os Estados Unidos. Eu vou contar rapidamente essa história dele aqui, mas ele tinha lábio leporino, tem lábio leporino, e ele foi rejeitado pela família, pela mãe. Eu conto isso porque ele conta isso sempre nas palestras que ele veio aqui em São Paulo, ele conta. Ele foi rejeitado pela mãe por causa dessa questão estética dele. E aí ele chegou nos Estados Unidos, não falava a língua, o que acontecia com 6, 7 anos? Ele ficava fora da sala de aula, não assistia a aula, porque ele não entendia a língua, não fazia nada. Tinha essa questão, agora ele tem, né, um bigode e tal. Então, a partir disso que ele fez, aqui tem alguns desenhos dele, mas não dá para mostrar. Ele começou a desenhar, lá fora ele ficava desenhando. E aí, todas as fotos que ele faz, ele sempre desenha antes. Então, todas essas fotos aqui, ele pega o corpo dele e determina. Então, alguém que era rejeitado, depois ele começou a fazer um workshop, daí ele começou nos anos 70, que não se fazia nu masculino workshop, né, fotografias, ele é um precursor, tem muitos livros publicados. E aí que ele falou, alguém que foi rejeitado, né, pela questão da aparência dele, faz nu masculino. Quer dizer, a forma dele reagir àquela situação extrema, né, de fazer e de fotografar. Então, e ele eu digo para vocês, e eu conheço muitos, ele é talvez da caixa alta, assim, o maior fotógrafo que eu já vi. Por quê? No seguinte sentido, ele está sempre com a câmera e ele sempre faz as fotos nessa relação com o corpo dele na situação. Eu saía com ele, né, ele ficava aqui, a exposição foi no Sesc Mariana, ele ficava aqui no hotel, aqui pertinho. E ele, qualquer lugar, ele achava alguma coisa para fotografar o corpo dele e a situação. Toda hora, todo isso. Daí ele me mostrava, falava, essa foto dá para exposição. Ele foi na minha casa, eu tinha mudado e tinha colocado tudo na sala, quer dizer, sabe aqueles, toda a biblioteca na sala, tudo aqui. Ele conseguiu tirar uma foto lá dele, do corpo dele, bacana, né? Legal. Então, ele, nesse sentido que eu falo, é um grande fotógrafo. Tudo ele estava sempre com a câmera e tudo ele se fotografava no corpo e ficava legal. Que legal. Era impressionante, assim, eu fiquei impressionado, é um desses momentos que se emociona. Ele se arriscava, aqui, né, quem pesquisar sobre ele, né, vai ver que ele foi lá no Grand Canyon, ele tirava as fotos, ele tira fotos sozinho, porque ele se coloca numa posição de risco, ele se pendura, aperta lá as pernas, encosta e tira de um jeito, né? Daí eu falava, não, você não se arrisca tanto, né? Eu falava assim. Aí eu fui com ele na Serra do Mar, aqui em São Paulo. Eu falei, vamos ver um lugar de natureza, sabe? Ali a Pousada da Marquesa, não sei como é. Aquelas Sim. construções antigas, né? Aqui na cidade de São Paulo tem a Serra do Mar, e que é um caminho antigo que está fechado, mas aí eu consegui, levei, e ele ficava naquela casa com o maior precipício lá na Serra do Mar, ele ficava na janela se fotografando. E eu, só de pensar, me dá falta de ar, assim, Como né? é que eu vou explicar? É um incidente internacional, o cara caiu aqui. E ele se colocava o corpo dele, porque ele acredita que ele deve explorar o máximo os limites do corpo dele nas situações. É uma filosofia dele. E ele ele só começou a fazer com digital em 2014, mais ou menos. Antes, ele fazia essas fotos com filme, com propulsor, sozinho, tirava a foto, revelava, imprimia. Para ver se deu certo. Para ver se deu certo. Olha isso, você que tira a foto e não consegue ver na hora, você já fica maluco. Imagina que tem que revelar, ampliar para ver se ficou bom. Autorretrato eu já acho sempre um super desafio.
É incrível. Assim, então... Aí a pessoa se desenvolveu, porque eu acho que tem isso, eu acho que vale para todas as profissões, né? Então, para o fotógrafo, para quem faz projeto, você desenvolve o seu jeito de pensar, o seu processo criativo como fotógrafo, e para você é uma coisa natural. Se você se identificar com aquilo, vai ser natural, né? Ele é esse exemplo, que para ele tudo, ele vai achar aqui nesse espaço como se fotografar com essa linha e com o corpo dele que ele vai ficar deitado aqui, né? Eu pensei agora ele mostrando aqui. Por quê? E os fotógrafos têm isso, quando tem essa relação, né, de diálogo, de você tem essa paixão pelo que você faz, acho que você tem isso, né, e é natural esse processo de criação. Sim. O fotógrafo e videomaker, muitas vezes ele anda vendo quadros. No quesito de estou na rua, essa imagem é bonita, daria um ótimo enquadramento, daria uma ótima foto. E o curador? Eu, por exemplo, cada um tem o seu processo, né? Às vezes algumas pessoas me procuram, mas eu gosto, eu tenho minha lista de projetos que eu gosto. Não. Você olha as imagens já pensando criticamente, ou, por exemplo, eu sou músico, então a minha experiência em ouvir música, eu sou músico e faço produção de música. Então, a minha experiência de música é muito chateante, porque eu não me emociono tanto quanto pessoas que não entendem de música. Porque eu fico vendo nota que usou, como é que tá a edição, como é que foi a produção, se está com muito reverb, se não está, se está com muito comprimido, se não está, se perdeu qualidade em tal hora, a voz ficou muito baixa, a bateria está muito alta. Então, eu perco um pouco da emoção, porque eu fico analisando a música tecnicamente. O curador, que nem eu falei, o fotógrafo ele pode ficar andando na cidade, ficando, aqui daria uma ótima coisa, ali, essa luz seria ótima se eu tivesse uma câmera aqui. E o curador? Por exemplo, você estava falando, eu estava lembrando de exposições que eu vi, de outros projetos, de outras exposições que davam... Que não era seu. Não eram minhas e que tinha essa paixão. E você tem essa paixão. Quando você vê, você fala, uau, a pessoa conseguiu, né? E daí você se solta. É a mesma coisa que um filme, né? Você vai no cinema e você vai ficar pensando, né, composição, tal. Eu posso até fazer isso, às vezes eu gosto de fazer isso na análise com os alunos, mas na segunda vez que eu vou. Na primeira vez, eu me deixo levar, né? Você falou que você é mais crítico assim, né? Eu me deixo levar, porque senão você não tem experiência. Hoje a gente precisa vivenciar essas experiências, que é isso que a gente aprende. A gente aprende pela percepção, pelas experiências sensoriais que a gente sente, está mais quente, está mais frio, como é que é o piso, e tudo isso você sente. Numa exposição também tem isso, né? Então eu viajo muito e vou tal exposição. Aí eu entro lá, uau! Então tem umas que, e se não está boa, aí eu começo a olhar nessa parte crítica. Sim, né? Eu faço interrompe a emoção. Eu interrompe a emoção. Olha, do que... Essa legenda está muito próxima à foto. Essa fonte não é a fonte para esse ambiente. Então, daí você quebra um pouco, mas tem, com certeza, assim, que você entra e às vezes, eu lembro de várias, assim, que eu entrei falando, vou passar lá só para bater cartão, sabe? Sim. De você, vou ver se tem alguma coisa nova, não sei o que lá. Aí, quando você entra, uau! Então, se ela te atrai, né? Se te chama e se fala alguma coisa para você, você fala, uau, tal. Depois eu olho de novo, aí eu deixo ir. Assim, é um processo meu. Eu deixo ir e depois eu vejo de novo. Aí eu vejo de novo e vou fotografando aquelas coisas, isso daqui, aqui. Então, eu consigo ter essa percepção e separação. O que me ajudou, eu estava lembrando aqui, foi o projeto com os deficientes visuais. Por quê?
Porque projetos de deficientes visuais, para trabalhar com qualquer público ou com qualquer um, é um projeto que você tem que fechar os olhos para você se ter empatia e de saber como eu vou fotografar esse local aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é ali. Como pode ser mais representativo da imagem que eu criei. Ou das percepções que eu estou sentindo, né? Tem esse barulhinho ali, tem esse piso dessa forma, tem talvez uma coisa entrando aqui, um vento, aqui não tem, mas entendeu? Então, o projeto com os deficientes visuais, muitas vezes eu chego no lugar e eu fecho os olhos para sentir o ambiente. Eu sentir quando é um lugar diferente, é uma viagem, um espaço, eu falo, porque eu sou muito agitado, a gente é muito agitado. Então, senão a gente não curte. Sim. Para, respira, fecha os olhos, sente o local, né? Isso ajuda. Às vezes eu faço isso também em exposições externas, eu consigo fazer isso. Às vezes, quando é em lugar interno, eu não consigo. Sim. Né? Mas quando é externo, tenho esse exercício que eu aprendi na relação de ter empatia com o deficiente visual, porque ele sabe, né, as sensações. Como eu falei, tenho 1000 histórias aqui, podia ficar 3 dias, mas não vamos ficar 3 dias. Mas, por exemplo, eu me lembro a gente saindo para fotografar com o grupo, a gente saindo da sala e indo para um espaço aberto, mas que tinha árvores ali. E aí olhando, né, fotógrafo, aonde é a melhor luz, né? O sol está ali, o sol está lá. Aí a primeira coisa que eu perguntei, onde está o sol, né? Eu perguntei onde está o sol. Quem falou primeiro foi o Marco, um deficiente visual. Ele falou, tá para cá, eu estou sentindo desse lado da pele. Caramba! Né? É emocionante, né? Não é? Aí você fala assim, ele está atento às outras sensações que muitas vezes a gente não está, porque nosso olho é muito forte, nossa percepção, né, das percepções do visual é muito forte. Então, isso ajudou. Projeto esse ano aqui, agora eu vou fazer no ano que vem, esse ano não consegui fazer. Mas é um projeto que era para durar 1 ano e continua por quê? Porque é impressionante o que você pode aprender pelas diferenças. Sim. As pessoas não entendem que a diversidade, a diferença, faz com que a gente aprenda. Né? Não é para todo mundo ser igual, todo mundo ser branco, todo mundo ser dessa forma, todo mundo ser preto, seja lá o que for. Tem que ter diferença. Né? Em salas de aula, eu quando fui para bolsista, eu falava, mas que raios, por que eles dão bolsa? Né? Por que pagam para a gente vir para cá, não sei o que lá. Aí, mais tarde, um cara que fazia doutorado falou, eles querem o quê? Porque eles querem a diversidade. Eles querem que tenha você, ela e eu, porque somos 3 experiências diferentes, de países diferentes, para contribuir e enriquecer as pessoas que estão aqui. Né? E isso muita gente ainda não percebe, infelizmente. Né? Então, onde você tem a questão da diversidade, você aprende mais. Né? Isso como pessoa, como fotógrafo, como tudo. Sim. Qual que foi a exposição que mais te impactou? Não que você fez. Tá. Que pode ser por qualquer motivo o impacto, tá? Tá, Que você lembra até hoje e lembra que te modificou de alguma forma. Era uma que foi... agora estou vindo várias, eu sou muito acelerado. Mas deixa eu falar dessa primeira que veio quando você falou, mas acho que talvez tenha sido também por eu estar relembrando alguns momentos, assim, né? Nesse bate-papo aqui, vou lembrando coisas. Mas era uma que era sobre revoluções de 1968, que era no museu em Londres, que é um museu que eu adoro, que é o Vitória Alberto Museu, que eu fiz estágio lá, e era sobre revoluções, né? Musicais, todos os jeitos de revoluções. E era impactante, porque você ia passando nos lugares, por mais assim, em 68, eu não tive aquela experiência, não estava, mas você sentia aquilo, porque eles conseguiam fazer de forma sensorial, né? No som, porque era uma exposição com música, né? A cada capítulo tinha uma música, mesmo que eram de fotografias lá, de 68, Estados Unidos,
nome é maio, né? França. Cada momento tinha música. A música dava uma força, né? A trilha era espetacular. Então, por exemplo, para quem faz fotografia audiovisual, né, é muito importante a questão da música, mas essa foi a primeira que me veio, talvez, não sei se porque eu estou relembrando alguns momentos, algumas histórias, mas essa foi muito impactante, porque ela conseguiu juntar as imagens e música, e você ia passando e você ia sentindo isso no caminho. Que legal. Eu queria perguntar mais do Festival de Paranapiacaba. Como que você entrou nele? Como que, enfim, se deu e como se formou esse festival, né? Que é super conceituado. O festival, eu percebi que eu encarei ele como... Ele começou nessa ideia de... Em 2018, no início de 2018, final de 2017, início de 2018, eu achava que o Brasil não estava legal. Naquela época, não imaginava, né, toda a loucura que a gente vive. Então, eu falava, olha, eu acho que tem esse perfil de fazer alguma coisa, porque é o resultado daquilo que eu falei, do que eu acredito como direitos humanos, como questão ambiental, como educação. Eu falei, olha, isso que eu me identifico, é um festival engajado, que trata dessas questões, com essas pessoas que normalmente não tinham espaço para se discutir, né? Porque o que era chamado sempre tinha uma outra característica. Então, eu falei, olha, então tem espaço para isso. Aqui em São Paulo também não havia. E aí, como dando aula também no SENAC, a gente trabalha até hoje com voluntárias e voluntários, os alunos. Então, isso foi um processo com os alunos que a gente começava em março, falava, pessoal, vamos conversar sobre o festival. A gente estava numa sala, o dobro dessa, eram 20 pessoas, sentavam, o que a gente quer fazer no festival? Como é que a gente pode fazer? E as melhores sugestões eram dos jovens, de falar, eu conheci muita gente bacana, porque eles falavam, você conhece tal pessoa? Não. Você conhece tal? Alguns... Né? Porque você está acostumado mais com alguns, mas isso daqui porque ali era um grupo diverso que estava ali também, né? Tinha gente da periferia, tinha gente afrodescendente, então tem que ser representativo, tem que estar aqui, tem que fazer. Como é que a gente faz isso de uma forma de... Tanto é que, por exemplo, a gente fez as lives em 21, de 110 lives que estão lá no YouTube, 84 eram mulheres, tinha um grupo grande de afrodescendentes e coisas. Porque o que se tinha um tempo atrás, eu falava, mas não, as pessoas não se preocupavam com isso e, porque é difícil achar. Não, é só procurar, né? É só fazer. Então, dá mais trabalho, às vezes, achar uma fotógrafa indígena, né, que discute determinada questão da Amazônia. Dá, nós não estamos longe, estamos aqui, mas dá para pesquisar. E hoje com o Instagram, então o festival ele tem essa característica, né, de fazer. A gente conta sempre com o apoio de vocês, assim, que é espetacular. Então, e várias pessoas que apoiam na forma da divulgação, na forma de trabalho, né, com os próprios alunos pelo SENAC. Eu brinco assim que a gente não tem patrocínio, mas é uma coisa que a gente já se acostumou tanto de fazer que é mais natural até dessa forma, é mais orgânico. Então, a gente se reúne, a gente acabou agora em setembro. A gente continua se reunindo toda semana, online, porque a gente está fazendo outros projetos. Legal. Né? Com o festival, a gente está fazendo live. Quer dizer, ele não termina, ele não fica como um evento. Eu acho que cada um tem uma característica. A gente não. Como essa questão que teve no início a gente quer mudar o mundo, quer fazer uma coisa melhor, quer fazer nossa parte, então são essas pessoas que se juntam. Então, toda hora tem gente entrando como voluntário, né? A pessoa arruma um emprego, agora não posso mais, né? Então, fica nessa... Então, o festival tem esse... E nessa vila que é, assim, um sonho. Né? A Vila de Paranapiacaba, como eu comecei a falar para vocês, assim, ela representa o desenvolvimento, né, para o bem ou para o mal, assim, quando fala de desenvolvimento, tem que ser sustentável,
do que é São Paulo, do que é Brasil. São Paulo não tinha nada quando foi feita a ferrovia, né? Era tudo no litoral. Aqui era o Planalto. Então, por meio da ferrovia, se desenvolveu, por causa do café, todo o desenvolvimento do café, depois a industrialização têxtil dos imigrantes, depois a indústria automobilística. Então, essa vila onde moravam os operários que funcionavam no sistema funicular, né? Que, para quem não conhece, você tem Santos, daí tem uma subida assim, 600 metros, daí tem a vila de Paranapiacaba, daí onde fica depois o Planalto, aqui fica São Paulo. Sim. E na vila eles tinham que morar ali, por quê? Porque eles tinham que cuidar da manutenção do sistema de cabos do trem. É maravilhoso, né, isso. Era o sistema mais avançado da época, no mundo. Então, eles tinham que morar ali. A vila foi sendo abandonada. Hoje em dia, tem filhos de pessoas que trabalhavam ainda, que moram na vila. Então, a vila é histórica. A vila é um cenário, né? Um grande cenário que, hoje em dia, está sendo restaurada muitas coisas. Então, felizmente. E a gente ocupa os espaços dessa forma, né? Discutindo educação, direitos humanos e meio ambiente, com um grupo de pessoas que se juntam e fazem, né? Fazem acontecer. Sim. Lá, e que é muito bacana mesmo. Que legal. Você tem aula? Tem. Tá dando aula? Qual que é? Eu estou dando um curso no Sesc, e vou fazer ele novamente fora do Sesc, que é sobre de produção de exposições fotográficas. Legal. Onde falo muito um pouco do que eu falei aqui, tem muita coisa, na verdade, essa aula eu dava em 6 meses, né, um semestre, né, para os alunos, tem que encurtar e resumir, então tem muito material, foi bem bacana que eu consegui um monte de material, agora está dando aula no Sesc, né, para esse projeto, nesse mês aqui, mas eu vou estar fazendo, quem quiser acompanhar nas redes sociais, eu vou estar fazendo outros cursos, outros projetos, porque é bem bacana para os fotógrafos terem a compreensão do que é uma exposição, como deve ser feita, como deve pensar, para poder, para traduzir melhor o trabalho, né? Sim. E tem um site também, Alfabetização. Alfabetização visual. Visual. Tem um site, tem esse... Se colocar no Google alfabetização visual, você vai conseguir, já vai ser um dos primeiros links. Isso, tá lá. Aqui foi uma exposição no MIS, uma exposição retrospectiva em 2005, que mostrava todos esses... Lá tem esses projetos sociais, tem a parte de exposições. Eu que faço, então tá meio... mas... vai fazendo do jeito que dá. Vai fazendo do jeito que dá, do velho jeitinho que a gente vai fazendo. O importante é fazer, entendeu? O importante é fazer. Faz do jeito que dá, vai indo, vai melhorando aos poucos, vai fazendo aqui. A gente é dessa filosofia também. É melhor fazer do que não fazer. Exatamente. Obrigado, João. Eu que agradeço. Pelo papo. Entrem nas redes sociais. É só pegar o nome dele aqui, jogar no Instagram, que com certeza vai aparecer ele. Joguem também no Google e veja tudo que o João faz de trabalho. O João também fez algumas interações com o Zoom, né? Isso. Algumas conversas que o Zoom tinha, que é um programa aqui da Canon. Tinha com os fotógrafos, né? Uma conversa, os fotógrafos projetavam fotos e tudo mais. O João fez uma boa parte deles, né? Então, só colocar aí no YouTube, Zoom João, que vai aparecer ele com certeza. Tá? Obrigado, gente. Vejam nossos cursos do Canon College. Veja também o nosso Instagram, Canon College Oficial. E muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado.